Capítulos 28, 29 e 30. Mudanças na rotina. Partes 1, 2 e 3. De acordo com as estimativas atuais, cerca de 2.000 vampiros estão vivendo pacificamente enquanto sobrevivem à base de sangue de gado. O governo está atualmente protegendo a identidade de todos, o que ajuda a poderem desfrutar de uma integração social harmoniosa. E o aumento no número de vampiros buscando essa proteção governamental parece ser uma tendência de ampla aceitação também. Acredito que a razão pela qual a Divisão de Investigação Especial da Polícia designou os assassinatos em série de vampiros como um crime de ódio é por a autoridade não acreditar que eles não sejam importantes na natureza. No entanto, os 3 vampiros não foram assassinados enquanto sugavam sangue humano. E, além disso, restos mortais foram encontrados em suas casas. Para não mencionar a última erupção de monstros perto da igreja sem nome, que também foi uma obra dos vampiros. É claro que tudo isso está sendo minuciosamente investigado, conforme os próprios investigadores já disseram. Mas esses incidentes passados e este atual são assuntos separados. E, mesmo se os vampiros estiverem cometendo alguma dessas atrocidades, a punição não deveria ser uma execução. Nós também estabelecemos um canal de comunicação especial com eles. Então, das televisões instaladas dentro da área de espera da parada de descanso, algumas conversas que deixavam Saidin ligeiramente desconfortável não paravam de surgir. Do seu ponto de vista, era simplesmente impossível compreender. Vampiros que consomem sangue de gado, que ideia agradável. No entanto, a verdadeira natureza dos vampiros não era assim. Eles tinham uma origem diferente da dos Souins, que tinham se misturado com o resto da humanidade, suprimindo a própria natureza e chegando até mesmo a acasalar com humanos, mesmo sabendo que sua linhagem poderia acabar por desaparecer no final. Afinal, eles não estavam sendo tratados como morcegos sem motivo algum. Não é? Esses bastardos trariam os humanos apenas para curtir uma refeição diferenciada. Sr. Kim Saidin. Saidin. Saidin acordou abruptamente de seus pensamentos relacionados ao conteúdo da televisão, devido ao chamado de Il Saiyung. O que estava fazendo? Você não respondeu, mesmo enquanto eu te chamava. Oh! Sinto muito. Foi mal. Estava pensando em algo. Vamos indo então. Qual é a área de caça que você escolheu? A área de caça de grau intermediário inferior. Saiyung respondeu prontamente. Saidin pensou por um breve momento. Atualmente, ele estava com a forma de um humano perfeitamente normal. Em outras palavras, suas estatísticas não estavam em seu melhor. Se ele fizesse uma avaliação grosseira de sua classificação em termos do sistema de cavaleiros, não importa quanta sorte pudesse ter, seria, no máximo, de nível baixo. Certo. Parece bom. Parecia bom. Um time com uma cavaleira de nível intermediário baixo e um cavaleiro de nível baixo caçando juntos em uma área de caça de grau intermediário inferior. Ah. A propósito, qual é a sua classificação atual? Naquela época, você estava no nível baixo, não é? Eu subi 2 classificações. Agora sou um nível intermediário. E o Saiyung afastou os lábios, demonstrando uma expressão de admiração após ouvir essas palavras. Isso foi feito em apenas 4 meses. A dificuldade para subir de classificação 2 vezes em tão pouco tempo era inimaginavelmente alta. Não importando se fosse um cavaleiro ou um caçador. Como pensei.
Sua velocidade de crescimento é incrível. A propósito, isso em sua cintura é uma arma. E isso. Sim. Eu também uso armas de curto alcance. Como você já sabe. É devido à minha peculiaridade. Mas, bem, não é nada se comparado a um cavaleiro. Então devia ser melhor pensar em mim apenas como um assistente. Daquela vez eu tive sorte. Isso é tudo. Como disse antes. Não consigo usar mana. Tudo o que tenho é minha força física. Vendo Kim Sae-jin falar como se ele mesmo não fosse nada de demais. Yu Sai-ung sorriu ligeiramente e acenou com a cabeça, dizendo que não era necessário se preocupar. As áreas de monstros eram muito perigosas. Como os encontros repentinos com monstros aconteciam o tempo todo. Até mesmo os cavaleiros pensavam duas vezes antes de caçar em um lugar de grau mais elevado. Uma caçada solo indicava que um cavaleiro estaria se movendo sozinho. Ou seria um cavaleiro e um caçador formando uma dupla de caça. Ajudarei você a conseguir boas conquistas hoje. Nas próximas 2 horas vamos pegar 5 monstros. Isso deverá ser o bastante. Independentemente dos perigos. Yu Sai-ung estava, pelo menos exteriormente, transbordando de confiança. Ela estava cheia de energia. Aparentemente por querer compensar a derrota que sofreu naquele outro dia. Ou talvez para mostrar um lado diferente e melhor de si mesma. Tudo bem. Estarei sob seus cuidados então. Sai-jin respondeu com um sorriso. E diante do fim da conversa, a caçada começou de verdade. Passaram-se 20 minutos enquanto procuravam ao redor da área de caça de grau intermediário inferior. Até que finalmente um cheiro leve chegou até as narinas de Sai-jin. Um trapaceiro era um monstro do tipo esqueleto que usava um manto especial. Este manto apresentava uma incrível habilidade de proteção, permitindo que o monstro se camuflasse no ambiente e realizasse ataques furtivos que seriam difíceis de se evitar. Como carregava uma foice da morte feita de mana. Aqueles que o viam pela primeira vez confundiam com um ceifeiro, que era um monstro muito poderoso. Mas, na realidade, desde que seus ataques furtivos fossem inutilizados, não seria realmente um problema. Mas perceber isso era terrivelmente difícil. Então um trapaceiro acabou sendo classificado como um monstro complicado para lidar. Isso em termos das áreas de caça de grau intermediário inferior. Especialmente para uma cavaleira como Yu Sai-ung, que gostava de sair em caçadas solo. Ela estava descuidadamente andando em direção ao monstro. E nem mesmo em seu sonho mais louco imaginaria que um trapaceiro estaria esperando logo mais adiante. Espere um segundo. Sai-jin agarrou o ombro dela. E o Sai-ung parecia até mesmo ter um enorme ponto de interrogação sobre sua cabeça. Sai-jin simplesmente apontou para uma direção aparentemente vazia, que ficava ao norte. O que foi? É um trapaceiro. E ela franziu as sobrancelhas. Um trapaceiro era quase impossível de se detectar. Apenas um cavaleiro com uma classificação de nível intermediário superior ou alto poderia notar o perigo. Tenho meus modos para detectar essas coisas. Posso sentir monstros que estão por perto. Assim como um clarividente. Antes de Yu Sai-ung ter tempo de falar qualquer coisa, Sai-jin pegou uma pedra e jogou na direção do trapaceiro. Era dito que a ação funcionava melhor do que as palavras. Uma demonstração direta seria a melhor prova possível. Puco. A pedra desenhou uma parábola até bater no vazio. O trapaceiro se revelou lentamente depois de ser inesperadamente atingido na nuca. Viu? Agora é sua vez. Invista. Kim Sae-jin sorriu vigorosamente.
Yu Sayung ficou momentaneamente perdida devido à capacidade de encontrar um trapaceiro. Mas, ainda assim, rapidamente pegou sua espada e correu adiante. A lâmina da arma já estava brilhando com uma camada azul de mana. Diante do ataque repentino do inimigo, o trapaceiro levantou sua foice para investir. Mas a espada da cavaleira ignorou essa tentativa patética de se defender e partiu o monstro ao meio. Com arma e tudo. Assim como sua personalidade. Seu manejo de espada era simples. Sem nenhum movimento desnecessário. O trapaceiro, que recebeu um ferimento fatal, se transformou em um monte de poeira. E no topo de seus restos estava uma pedra de mana brilhante. Mesmo ela tendo cuidado do monstro com tanta facilidade, Yu Sayung ainda estava com uma expressão confusa em seu rosto. Tem uma percepção e uma visão realmente boas. Saidin deu uma desculpa, já que ela o fitava sem parar. Mas isso não foi o suficiente para dispersar qualquer curiosidade. Um trapaceiro não era um monstro que poderia ser localizado apenas com uma boa percepção e visão. Mas o que ela poderia fazer? A própria pessoa em questão estava dizendo isso. Vamos para outro lugar. Qin Saidin empurrou as costas de Yu Sayung, que ainda não estava convencida, e iniciou a procura pela próxima presa. A caça prosseguiu de forma tranquila. Os encontros repentinos que frequentemente surgiam, dessa vez, não aconteceram. Assim que Saidin localizava os monstros, Yu Sayung corria e os derrotava. Se houvesse um grupo de monstros, então Sayung assumiria a frente e Saidin ficaria na retaguarda. A força humana de Saidin não seria o bastante para derrotar um monstro na área de caça de grau intermediário, mas seria o bastante para comprar um pouco de tempo. Assim, o número de monstros que conseguiram caçar durante essas 2 horas juntos foi 15. Foi o recorde de toda a carreira de Yu Sayung. Tudo graças à capacidade de localização de monstros que seu parceiro demonstrou. Parecia até mesmo um radar. Meus sacos ficaram cheios depois de apenas 2 horas. Não esperava por isso. Parece que fazemos uma dupla e tanto. Não acha? Yu Sayung falou enquanto erguia seu saco expansivo, cheio de restos de monstros. Concordo. Nós dois trabalhamos melhor do que o esperado. Saidin respondeu enquanto sorria levemente. Diante de seu tom de brincadeira, ela franziu as sobrancelhas e o fitou com um olhar sério. Estou falando sério. Normalmente um cavaleiro se junta a outros cavaleiros ou caçadores de mesmo nível. Sabe? Mas eu não quero me juntar a outros cavaleiros, já que isso acabaria dividindo nossas conquistas. É por isso que estava com um opa daquela vez. E um ó. Ah. Você fala daquele homem-bala. Sim. Você também sabia o apelido dele. Ele é o mordomo da minha casa. Não. Espere um segundo. Por favor. Não mude de assunto. Então, o que achou de mim? Yu Sayung dirigiu-se a Saidin claramente. Se alguém tivesse escutado só a última parte da conversa, então um mal-entendido poderia surgir. Se algum velho de sangue quente ouvisse isso, ele toparia qualquer proposta em um piscar de olhos, cheio de alegria. Mas vendo Saidin pensando por um momento, agonizando para tomar uma decisão, ela suspirou frustrada e continuou falando. Vamos fazer isso juntos, já que podemos trabalhar juntos, mesmo não pertencendo à mesma ordem de cavaleiros. Vamos dividir nossos ganhos em 9. Não. Posso fazer 10.
0. Você pode ficar com tudo. Esta era, de fato, uma majestade que nasceu em um berço de ouro. Talvez tenha sido devido à dívida de 18 milhões de reais. Ou talvez por sua ganância só estar aumentando. Seja o que fosse, a conversa sobre dinheiro se tornou muito interessante. Vamos mirar o topo e nos desenvolvermos juntos. Yu Sai-Yung estendeu a mão para um aperto. Seu rosto sério. Ela não queria deixar alguém assim escapar. Inicialmente, a ideia era só pagar por ter salvo sua vida. Mas depois de passarem um curto período de tempo juntos, ela entendeu o verdadeiro valor desse homem. Normalmente falando, não existiam muitos caçadores com habilidades reais por aí. E alguém com uma habilidade de rastreamento seria ainda mais difícil de se encontrar. Não. Se estivesse no nível de rastrear um trapaceiro com tanta facilidade, então já seria algo extremamente difícil. Até mesmo aqueles da segunda geração de Souins, que eram a maioria da atualidade, achariam difícil rastrear um trapaceiro, já que seus sentidos de animais eram visivelmente mais fracos quando comparados à primeira geração, aqueles de sangue puro. Além disso, o valor físico de Saidin também não era algo para se zombar. Ela calculou que a classificação dele estaria no nível intermediário superior. E a única razão pela qual ainda estava no nível intermediário provavelmente se devia ao fato de que a cota de experiência exigida ainda não tinha sido batida. Como você já deve saber, eu sou um laço realmente resistente, forte e teimoso. E o Sai-Yung aprendeu a dar prioridade ao que precisava mais do que ao que queria. E agora? A pessoa que ela precisava estava bem diante de seus olhos. O que está esperando? Aperte minha mão. Sai-Yung balançou a mão que ela tinha oferecido, exigindo um aperto. Saidin agonizou um pouco mais, antes de estabelecer uma condição primeiro. 2 vezes por semana. 2 horas por vez. E por favor, me dê todas as pedras de mana conseguidas. Então, esperou por uma resposta. Tudo bem. Isso não será difícil. Com essas palavras, um sorriso brilhante e sincero apareceu na face dela. Ele também sorriu e apertou a mão oferecida suavemente. Promete. Vamos fazer um selo. Ela até mesmo tentou fazer um selo entre o polegar e o indicador. Ao mesmo tempo, uma nova janela de alerta apareceu. Ah! Saidin olhou para a janela, completamente estupefato. Parecia que sua crença de que as habilidades só podiam ser obtidas em formas de monstros estava completamente equivocada. Ah! Ele retornou para sua caverna. Um suspiro escapou de sua boca antes de qualquer coisa. O local era sombrio, molhado, duro e seu corpo estava coçando para ir embora de tal lugar estúpido quanto antes. O rendimento da venda de poções, eu devia pedir metade disso agora e prometer pagar o resto depois. Ele pensou na renda das poções por um tempo. Independentemente de qualquer coisa, uma casa deveria vir em primeiro lugar. O momento de ir embora dessa caverna estúpida estava tão próximo. Mas como já era metade da noite, isso teria de esperar. Então, resolveu por pegar o celular, ativar a internet e projetar a tela na parede da caverna. Por que tudo isso sobre Yu Sai-Yung de novo? Enquanto navegava pela internet, a atividade que acabou se tornando parte indispensável de sua rotina, viu que os trending topics eram todos sobre Yu Sai-Yung. Não pensando muito a respeito disso, ele clicou no nome dela.
A primeira coisa que apareceu foram artigos relacionados ao programa televisivo, As Qualidades de um Cavaleiro. Ah! Kim Sae-jin balançou a cabeça. Percebendo que as coisas filmadas há algumas semanas tinham entrado nos Trending Topics. Parecia que esse tipo de reality show com um cavaleiro saindo em uma caçada era o primeiro do tipo. E Yoo Sae-young acabou sendo muito bem aceita pelo público. Talvez fosse uma ideia comum. Mas se o produtor fizesse seu trabalho de maneira inteligente, certamente existiria a possibilidade de transformar isso em um grande programa. As principais coisas relacionadas a ela no site eram bastante simples. Tipo, como conseguiu progredir? Quanta dificuldade enfrentava em suas caçadas e, finalmente, como Yoo Sae-young era. O último ponto estava um pouco fora de sintonia se comparado aos outros. Mas ocupava mais de meia página e também se provou incrivelmente popular. Ele achou tudo muito interessante de se ler. Até que chegou a ver qual era o sétimo tópico mais visualizado. Que porra é essa? No sétimo tópico, 3 palavras estavam escritas. Kim Sae-jin. Ele achou que era alguém com um nome igual ao seu e, conforme pensava nisso, a lista de tópicos mais procurados em tempo real começou a mudar. Assim sendo, novas palavras apareceram na 10ª posição. O caçador Kim Sae-jin. No começo, ele entrou em pânico. Como facilmente demonstrado, a identidade de Sae-jin não foi difícil de ser descoberta. Mas o que mais o incomodava era Zeline. Sob o contexto de conexões amigáveis, ela viu seu rosto. Claro. Ele não estava preocupado com seus segredos sendo expostos, já que os elfos negros odiavam conhecer pessoas, além de darem uma enorme importância à confiabilidade. Mas ainda assim, a insegurança o assaltou, já que nunca isso tinha acontecido anteriormente. Um alquimista atuando também como caçador. Mas cara, isso é tão estranho. Qualquer que tenha sido o caso, seu nome, rosto e a descrição de seu trabalho foram expostos ao público no principal site da Coreia do Sul. O vizinho. Isso tudo foi tão estranho. E a foto de seu rosto tinha sido tirada de um ângulo ruim também. Depois de se tornar um caçador de nível intermediário aos 22 anos. Kim Sae-jin é reconhecido pelos demais parceiros de profissão como uma das principais esperanças futuras, já tendo recebido até mesmo o título de caçador com talento divino. Os jornalistas pareciam amar criar histórias. Ele não tinha ideia de quem o havia reconhecido como uma das esperanças futuras. Mas teve que admitir que ler tais rumores sobre si mesmo era uma coisa divertida. Da mesma forma, acabou achando que as palavras escritas no artigo, bem como os comentários no mesmo, eram bastante interessantes. Ele tem um rosto bom o bastante. Se sobressai aos outros. Tem uma altura quase ideal. Então combina com Yoo Sae-young. Pelo menos acho isso. Votos positivos. 983 votos negativos. 482. Combina o meu cacete. Você realmente acha que um romance entre um simples caçador e uma criatura divina como ela é aceitável? Eu concordo. A Alvorada não é o nome de um animalzinho de estimação. Eles estão disputando a primeira posição do país. Além disso, Yoo Sae-young ainda é uma estudante do 2º ano do ensino médio. Oh!
Que se dane essa merda toda. Qual é a altura de Yu Sai-Yung? Acho que algo entre 59 metros e 6 metros. Mas também acho que ela tem um complexo sobre a altura. Sempre insiste que tem 64 metros. Aquilo foi tão fofo. Eu te disse. Tem 64 metros. Não 59 metros. Obviamente. Nem todos os comentários expressavam opiniões agradáveis. Mas ainda assim, foi divertido ler todas as respostas. Naquela noite, Kim Sae-jin ficou acordado enquanto lia todos os artigos relacionados a ele e olhando todos os tópicos que o mencionavam. Na tarde seguinte, Sae-jin foi até a casa da alquimia Yosion para se encontrar com Azeline. Como ele ia pedir por mais um grande favor, também decidiu levar 9 frascos de poções. Ele entregou todas assim que se encontraram. Esperou até que o rosto dela começasse a brilhar de êxtase e felicidade antes de mencionar a verdadeira razão para sua visita. O resto do dinheiro. Posso ir te pagando aos poucos. Neste momento, preciso de um pouco de dinheiro. Azeline pareceu entrar em pânico por um momento. Mas logo acenou com a cabeça, sorrindo de orelha a orelha. Sua lógica era bastante simples: o alquimista com quem pretendia ter uma relação duradoura não deveria ficar sem nada. Ela transferiu 6.800.000 reais para a conta dele no mesmo momento. Isso foi retirado do valor de 16.400.000 reais que já tinha sido conseguido com a venda de poções. Ela ainda acrescentou que eles poderiam passar um tempo juntos como forma de compensação. Sae-jin realmente achou essa mulher interessante. E surgiu um bônus inesperado também. Enquanto Sae-jin estava brilhando de satisfação, Azeline lembrou de algo e perguntou sobre isso. A propósito, o que foi esse negócio de reality show? Fiquei realmente surpresa ao descobrir que você é um caçador. E também próximo à neta do presidente da corporação Alvorada. Oh! Isso! Esse é o meu outro trabalho. Eu enlouquecendo por estar preso fazendo poções o tempo todo. Então tentei desestressar e acidentalmente me deparei com a senhorita Sai-Yung. Isso é tudo. Isso é verdade. Que misterioso. Mas, bem, realmente tanto faz o que você fica fazendo no tempo extra. E com Yu Sai-Yung também. QR. Felizmente, Azeline não tentou ir mais a fundo. Para ela, que sabia sobre Sae-jin, tudo fazia sentido até um certo ponto, uma vez que a Yu Sai-Yung, quase aleijada, foi capaz de se recuperar rapidamente graças a uma poção feita pelo alquimista Goblin. A Alvorada já entrou em contato com ele. Enquanto pensava nisso, ela aceitou internamente a aproximação entre Sae-jin e Sai-Yung. Era um cenário bastante crível. Não importa o que as outras pessoas dissessem. A corporação Alvorada era a maior empresa do país.
E se quisessem encontrar qualquer pessoa? Realmente não seria difícil. Ah, certo. Ser alquimista. Você sabe que, por lei, as transações diretas entre pessoas são proibidas. E tudo deve ser feito através de uma casa da alquimia. Certo. Se receber um pedido de vendas, por favor, nos informe antes de qualquer coisa. Azeline estava realmente pedindo algo que não fazia o menor sentido para Saidin. Oh, tá bom. Farei isso. Kim Saidin comprou uma casa pequena, bem isolada, perto da área de monstros de Gangwon, usando o dinheiro que recebeu de Azeline. Mas a casa custou 6.400.000, acabando com todo o dinheiro que tinha em sua conta, fazendo com que se sentisse internamente amargurado. A casa tinha 2 andares e um porão. Ele decidiu usar os pisos acima do solo como espaço para viver, e transformar o porão em uma oficina onde poderia trabalhar em ferraria e alquimia. Com o dinheiro restante, ele saiu pela cidade comprando móveis, além das coisas obviamente necessárias, como uma cama e um jogo de sofás. Também comprou utensílios para a fabricação de poções e armazenamento de ingredientes e barras de ferro. Embora tivesse comprado tantas coisas enquanto se sentia animado pelo futuro, ainda faltava uma semana para que pudesse se mudar para a nova casa. Ele teve que aprender da maneira mais difícil que a data de compra de uma casa e a data para a mudança normalmente não eram a mesma. Depois de tudo dito e feito, o dinheiro que sobrou era cerca de 10.400.000. Atualmente, Saidin estava em sua caverna, dentro do local escuro e sombrio. Ele estava concentrando-se para fazer a arma da segunda rodada do torneio para ferreiros, que aconteceria na mesma semana. Inicialmente tinha pensado que após ficar monetariamente tranquilo, não iria mais querer fazer isso. Mas não. Por incrível que pareça, estava se sentindo animado com o desafio. As reações da mídia e da população em geral eram como uma droga extremamente viciante. Ele queria ser mais elogiado. Queria que essas pessoas vissem seu trabalho duro e caíssem em loucura devido à admiração. E o desejo se somou com o verdadeiro valor da técnica de metalurgia dos Ox. O potencial da habilidade era simplesmente incrível. E também havia a concessão de características especiais. Ou seja, como as próprias palavras indicam, reforçar um armamento com poderes especiais. No início, assim como os Ox simples, ele só pensava em colocar características especiais como mais afiação, mais força, e etc. Mas as coisas atualmente tomaram outra proporção. A flexibilidade, maleabilidade, inflamabilidade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade elétrica e térmica, viscosidade, as cores para absorção de luz, magnetismo e muito mais. Tudo vinculado ao material. Existiam muitas propriedades químicas a serem consideradas, dependendo do nível de proficiência. A técnica de metalurgia do Orc poderia combinar todas as propriedades e conceder algo especial. A lâmina que poderia dobrar como uma cobra para atacar o inimigo de acordo com a vontade de seu dono.
A espada chicote. Um manto de invisibilidade que manipula a refração de luz para enganar os olhares. E muito mais, os tipos possíveis de armamento que poderia criar através da técnica de metalurgia não tinham fim. Naturalmente. As armas com atributos especiais adicionados que eram feitas por ferreiros humanos podiam ser encontradas apenas de vez em quando no mercado. Mas eram apenas resultados de acidentes de sorte. Porém, como Orc, Saidin poderia conceder esses atributos de acordo com a própria vontade. Mas, por enquanto, seu nível de proficiência na habilidade era baixo demais. Então ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Não havia um único sinal de que o Orc guerreiro iria evoluir para o próximo nível. E não importava quantas pedras de mana absorvia. A quantidade de mana possuída permanecia sempre igual. Então isso é o melhor que posso fazer. A arma que Saidin criou era um sabre, com belos padrões na superfície da lâmina. Extremamente elegante. Lisa de cor cinza. Transmitia uma sensação nobre. O atributo dado ao sabre. O dano de chamas nível D. Não indicava que as chamas seriam acesas na própria lâmina. Quando um cavaleiro colocasse mana na arma, o poder de fusão comparável ao de uma forja seria adicionado à capacidade de corte aprimorado pela mana. Heia! Ele ficou realmente encantado com essa arma, que foi feita após dezenas de tentativas pelas últimas manhãs. Mas ele estava ficando tonto agora. Então deitou no chão frio e duro, caindo em um sono profundo. Naquela noite, acabou sonhando que estava sendo elogiado por toda a mídia. Era uma tarde clara. E finalmente o dia para se mudar para a casa de seus sonhos chegou. Saidin estava ocupado movendo os móveis com a ajuda dos trabalhadores da empresa de mudanças. Até que o telefone que estava em seu bolso de trás começou a vibrar silenciosamente. Vamos caçar hoje às 2 da tarde. Era uma mensagem de texto de Il Sai-Yung. Nas 3 semanas seguintes à transmissão daquele programa de televisão, ele saiu em um total de 3 caçadas com ela. E toda vez que isso acontecia, a atenção do mundo inteiro parecia se concentrar nele. Porra! Surgiu até mesmo um incidente onde outro caçador os fotografou, atuando como um paparazzi. Enviou a foto para o SNS. Mas Il Sai-Yung não parecia estar se importando. Ela se concentrava apenas em caçar e não tratou Saidin de forma diferente da anterior. Independentemente de estarem filmando ou não. Não posso fazer isso hoje. Estou me mudando. E, de alguma forma, agora ele conversava com ela sem usar honoríficos. A partir da segunda caçada, ele sentiu que estavam se tornando amigáveis o suficiente. Então começou a não usar honoríficos de vez em quando. Mas parecia que o Sai-Yung não tinha gostado. Então, ele fez mais do mesmo. Inicialmente, a ideia era só testar o campo. Mas mesmo Saidin acabou por se tornar teimoso a respeito do assunto e parou de usar os honoríficos. Ele pensou que isso era normal para uma dupla de caça. Afinal, era 4 anos mais velho que ela. A caçada que deveria durar 2 horas foi cortada pela metade devido a isso. Na verdade, ela ficou muito irritada e voltou para casa, sem dizer nada. Contudo, uma semana depois voltou a ligar. A partir de então, Il Sai-Yung passou a suportar a ausência de honoríficos.
Atualmente, seu rosto ficava sempre da mesma cor, independentemente de estarem conversando ou não. Quando ele perguntou como estava se sentindo, ela disse que, inicialmente, ao menos, não queria voltar a vê-lo. Mas acabou ficando frustrada demais ao caçar com outros caçadores, então desistiu e ligou no final. Saidin naturalmente se sentiu orgulhoso de suas habilidades após escutar essa confissão. Não pode mesmo? Vou demorar para terminar por aqui. Mas isso não é bom. Eu não tenho tempo livre em outro dia essa semana. Vamos caçar semana que vem então. Hoje não posso. Durante essa troca de mensagens, ficou claro quem é que estava em uma posição dominante. E o Sai-Yung não enviou mais nenhuma mensagem. Como se tivesse se irritado novamente. Não se importando com isso, Saidin guardou o telefone no bolso e voltou ao trabalho. Afinal, em algum momento ela ligaria de novo. No seu próprio tempo. De fato, isso só era possível por essa dama cavaleira ter se tornado muito dependente das habilidades anormalmente incríveis desse caçador. Obrigado pelo trabalho duro. E finalmente, às 4 da tarde. Os móveis por fim estavam devidamente distribuídos. Apenas 1 hora de tempo de forma humana seguia disponível. Esta era a sua casa. Mesmo tendo que se endividar para comprá-la. Saidin ainda ficou emocionado e gastou o máximo de tempo possível analisando cada canto. Cada um dos quartos era tão grande quanto seu antigo apartamento alugado. Quanto mais analisava sua casa, mais perto ficava de começar a chorar de felicidade. Ah! Então a Alvorada conseguiu essa poção também? Eles não estão de brincadeira. Não acha? Na sede da Ordem de Cavaleiros Corvo. Dentro da área de espera para cavaleiros. As palavras de um cavaleiro desapontado se espalharam. Assim como um bocejo contagiante. Acidentalmente. Espionando de lado. O corpo de Qin Yuhin tremeu por um breve momento. Certo. Eles andam muito agressivos recentemente. Não esqueça. Também conseguiram a melhor peça do torneio de ferreiros. Disseram que a arma caiu no colo de uma garota bonita. Não apenas apareceram duas coisas inesperadamente boas. Como também um mestre oculto, aquela reuniãozinha de merda de repente se transformou em um encontro entre mestres. Oh! É mesmo. E também teve o torneio. O que foi isso agora? Forja dos Orcs? Como será que se saiu na segunda rodada? Você viu o item? Eu não vi. Mas os sêniores sim. Ouvi dizer que é outra coisa incrível. Supostamente está no mesmo nível do produto que venceu no ano passado. Mais ou menos com um grau intermediário. E ainda é apenas a segunda rodada. Infelizmente, não podemos fazer nada além de chupar o dedo. A Alvorada tem vantagem até nisso. São os primeiros a escolherem um item. O cavaleiro massageou as têmporas. Como se até mesmo os pensamentos estivessem o irritando. Aia! É por isso que aqueles moleques da Ordem de Cavaleiros Alvorada se acham tanto. Depois de ver aquelas caras irritantes. Como diabos eu deveria ficar? A conversa estava cheia de reclamações a respeito da ascensão agressiva da Ordem de Cavaleiros Alvorada. Ainda de lado, Qin Yuhin soltou um longo suspiro enquanto passava a mão em seus cabelos. Oh! Merda! Se apenas os resultados finais fossem levados em conta. O que estava acontecendo agora parecia ser
Integralmente. Culpa dela. Em primeiro lugar, o alquimista Goblin. Esse alquimista, que criou um alvoroço tanto no mundo da alquimia quanto no dos cavaleiros, mantinha um relacionamento super próximo com a Casa da Alquimia e Ozion. Parecia que eles eram os donos dos direitos exclusivos da série de poções Goblin. E a razão pela qual a Ordem de Cavaleiros Corvo não recebia informações sobre o alquimista Goblin era por causa da animosidade existente desde o âmago delas. Em seguida, o Torneio dos Ferreiros. A razão pela qual a Alvorada investia tanto dinheiro para patrocinar a competição era justamente para garantir que conseguiriam as armas mais excepcionais de cada rodada de julgamentos. Se fosse no passado, a Corvo teria se unido com as outras ordens de cavaleiros e criaria uma oposição a isso, dizendo que dar esses direitos era completamente antiético e sem sentido. Mas a qualidade dos produtos dos últimos torneios era simplesmente desprezível. Então deixaram que a Alvorada fizesse o que bem entendesse. Porra! A própria Kim Yu-Rin argumentou que investir em projetos semelhantes seria o mesmo que estar rasgando dinheiro. No entanto, isso acabou se provando um erro enorme. Só pela presença do aprendiz do mestre Tai Beck no torneio ele já tinha se tornado interessante. Mas então, a Forja dos Orcs também surgiu. Ninguém sabia nada sobre essa pessoa desconhecida do sexo, a idade, ou até mesmo a raça. Mas com certeza sua aparição repentina estava completamente fora das expectativas de qualquer pessoa. Ainda no dia anterior, Kim Yu-Rin estava presenciando a segunda rodada de julgamentos e viu pessoalmente a nova arma enviada por esse ferreiro, o Sabre de Aço da Chama. Furiosa, ela ficou completamente chocada com a elegância deslumbrante da arma. E ficou ainda mais abismada com o nome dado. Algo que nunca tinha visto antes em sua vida. No começo, ficou intrigada com o que poderia ser essa chama furiosa. Mas depois de um teste de cerca de 5 minutos, ela foi capaz de entender o significado por trás disso. E então, ficou encantada. Quando infundiu mana no sabre, a lâmina de mana assumiu uma cor carmesim. E aquela aura avermelhada que surgiu fervia a altas temperaturas. Como a qualidade só tinha sido estabelecida como sendo mais ou menos de grau intermediário, ela não pôde infundir muita mana. Mas ainda assim, foi incrível ver que esse sabre possuía um efeito de calor. Era uma arma muito boa. Tão boa que a Ordem de Cavaleiros Corvo tinha que conseguir isso. Era simplesmente incrível. Infelizmente, isso era apenas algo divino e inalcançável. A questão era o direito de primeira escolha. Enquanto a Ordem de Cavaleiros Alvorada não estivesse cheia de retardados, definitivamente escolheriam o sabre em questão. Ao pensar em ter que desistir de algo tão incrível, sem nenhum tipo de resistência, apenas obedientemente cedendo isso ao povo de outra organização, Kim Yu-Rin perdeu a noite inteira de sono. Sua idiota! 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 Prepare com isso. Por favor! Incapaz de se segurar ainda mais, Kim Yu-Rin começou a chorar. Até que Kim Soo-jeon apareceu e tentou impedi-la. Há quanto tempo você está me observando? Agora. Completamente envergonhada, Yu-Rin coçou a nuca e encarou ele. Apesar da estatura baixa, seu rosto era fofo. Mas ao contrário de sua aparência jovial, ele possuía um talento genuíno.
que fez com que fosse promovido a cavaleiro de nível intermediário com apenas 23 anos de idade, era uma das melhores esperanças para o futuro da Ordem de Cavaleiros Corvo. Só agora estava treinando com o Sênior John Suk e resolvi dar uma pausinha. É isso então. E o Rin soltou mais um longo suspiro. Kim Soo-jeon olhou para ela preocupado, entregando então uma xícara de café quente. Milímetro. Por favor. Não se importe muito com essas coisas. Não é como se a Sota e o Rin soubesse o que iria acontecer. Então. Você está certo. Obrigada. Ela afagou a cabeça do jovem cavaleiro levemente, já que achou essa preocupação adorável. As bochechas dele coraram ligeiramente por causa disso. A propósito, você acha que o alquimista Goblin fez algum acordo com a Alvorada? E o Rin perguntou enquanto tomava café. Kim Soo-jeon era de uma família de prestígio. Atualmente, seu pai estava trabalhando como juiz. E seu tio era o vice-chefe da Associação de Magos. Então, quando se tratava de informações, ele provavelmente estaria em melhores condições do que ela. Não sei sobre detalhes, mas isso não é meio que evidente. A julgar pelas poções, todas foram parar nas mãos da Alvorada. Estão sendo nitidamente favorecidos. Não é? Você sabe que tipo de termos foram oferecidos? E? De acordo com os rumores, dizem que a Alvorada deu uma oficina privada ao alquimista, além de um suprimento ilimitado de ingredientes. É assim que conseguiram todos os frascos de poções. O alquimista Goblin. Um alquimista genial que surgiu como um meteoro. Seu nome podia ser um pouco estranho, mas a capacidade e o talento demonstrados eram bons o suficiente para serem tomados como uma segunda geração dos Rhodes. Além disso, ele também era muito diligente com seu trabalho, ganhando o título de mestre da oficina, produzindo mais de 50 frascos em pouco menos que 5 meses desde sua estreia. E um jatinho particular também. Surgiu um boato de que também compraram um jato particular como um presente. O quê? Um jato? Eu não tenho como oferecer algo melhor que isso. Nada mesmo. Quero dizer, parece até que o dinheiro brota em árvores para eles. Ela se viu suspirando mais e mais conforme sabia de mais coisas. O fato de que a principal ordem de cavaleiros do país, a Corvo, não podia ter um relacionamento decente com uma estrela em ascensão do mundo da alquimia era algo fatal. E, parando para pensar, a culpa era toda apenas de uma pessoa. Azeline. No entanto, quando a cara dessa pessoa surgiu em sua mente, Kim Il-rin acabou batendo os dentes de raiva. Até o final. Como uma mula teimosa. Ela estava atrapalhando tudo. Que puta desgraçada. Hey. Soo-jeon. Você pode descobrir uma coisa para mim? Kim Il-rin perguntou com uma voz macia. Ele aceitou no mesmo instante. Claro. Apenas diga o que quer. Aquele alquimista Goblin. Descobre a identidade dele para mim. Oi. Soo-jeon foi pego de surpresa. Então teve de perguntar novamente. Manter a identidade dos alquimistas em segredo era uma regra tácita que tinha sido estabelecida há muito tempo. Especialmente para uma ordem de cavaleiros. Já que eles tinham uma relação simbólica e forte com os alquimistas. Bem,
Não temos outra opção. Não é? Kim Il-rin simplesmente não conseguia mais aceitar a situação das coisas. O número de vezes em que a Ordem de Cavaleiros Corvo não apareceu nos leilões dessas poções já tinha sido enorme. Já que a Casa da Alquimia responsável pelos mesmos sempre informava datas erradas. Então, ela decidiu que deveria agir. Mesmo se isso significasse bater de frente com a Zeline novamente. Mesmo assim. Mesmo se você conhecer o alquimista. O que fará? Não acho que podemos oferecer tanto quanto a Alvorada. Então imagine mais. Bem. Isso. Kim Il-rin massageou suas têmporas e agonizou internamente. Antes de cuspir a única ideia que surgiu em sua mente. Bem. Vamos simplesmente esperar que esse alquimista Goblin seja um homem. E? Do que você está falando? Sota Il-rin. Era só uma piada. Mas a reação de Kim Soo-jeon foi grande demais. Ele ficou de pé, com o rosto distorcido de maneira desagradável. Ambos os punhos fechados e visivelmente tremendo. Isso! 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 Il-rin sufocou o riso diante dessa situação. Ele não conseguia sequer formar frases adequadas. Eu só fiz uma piada. Acha mesmo que eu faria algo assim? Como uma cavaleira da Ordem Corvo. De nível altíssimo. Sinto que deveria ter uma conversa com esse alquimista. Pelo menos uma. Ficarmos sentados sem fazer nada não vai resolver nossos problemas. Além da questão das poções. Também existem outras coisas importantes que devem ser consideradas. Como a nossa fama e o orgulho que possuímos por sermos os melhores do país. Ser certo. Isso mesmo. Só então. Kim Soo-jeon foi capaz de se acalmar e sentar novamente. Confira os dados dele para mim. Nós não podemos deixar que as pessoas da Alvorada fiquem com tudo. Especialmente agora. Que estamos nos deparando com mais erupções de monstros. Certo. Mas é sério. Você não faria. Certo. Kim Soo-jeon perguntou de forma tímida. Como se fosse um coelhinho. Il-rin sorriu levemente e respondeu. Claro. O que você acha que eu sou? Certo. Bem. Então. Farei o meu melhor e tentarei descobrir tudo. Certa tarde. A sonolência causada por ficar com a barriga cheia demais atacou um lobo escuro. Que estava jogado em um sofá. Caindo no sono e despertando novamente. Mas. Então. Um telefone celular começou a vibrar. Acordando a criatura de vez. Abrindo os olhos. O lobo estendeu uma de suas patas. Essa pata de repente parou de parecer com a de um animal, transformando-se na de algo semelhante a um humano. Uma arma incrível chegou para a segunda rodada do torneio. Quer ver? Era uma mensagem de texto de Il Sai-young. Fazia um mês e uma semana desde a primeira caçada que fizeram juntos. Tinham formado uma dupla 8 vezes. Atualmente, ela enviava mensagens com bastante frequência. Mesmo se não houvesse nenhum agendamento de caçada. Enviaria pelo menos uma mensagem a cada 2 dias. Era a prova de que os dois estavam bastante familiarizados um com o outro. Ele olhou para a mensagem por um momento, antes de começar a mover os dedos lentamente. Ok. Outra arma daquele ferreiro chamado Ok ou algo do tipo. Mesmo antes de ter a chance de desativar a tela do celular. A resposta chegou. Sim.
Desta vez é um sabre. Simplesmente incrível. Há um atributo especial adicionado à arma. Quando você coloca sua mana, ele se tinge de vermelho e começa a ferver, acrescentando isso com afiação excelente. Acho que pode ter um potencial chocante. Infelizmente ainda não consegui tocar na arma. Não tem problema em me dizer isso. Não é meio que um spoiler sobre a próxima fase do torneio. Ah. Não tem problema. Uma resposta curta e imagens do sabre começaram a chegar incessantemente. Como se estivesse tirando fotos de uma comida deliciosa. De vários ângulos. E até mesmo colocando filtros em algumas. Parece boa. Você vai pegar essa também. Bem que queria. Mas não posso. As pessoas poderiam encarar isso de uma forma ruim. Se quiser levar o item vencedor do torneio, então tenho que deixar isso passar. Estou muito empolgada para ver o que será enviado da próxima vez. D. Ele se sentiu muito orgulhoso enquanto sua arma recebia elogios. Se alguém como Yu Sayung, que era famosa por sua sinceridade, sem se importar com o que os outros achavam, estava tão entusiasmada, então dificilmente alguém criticaria sua criação. De qualquer forma, tem algo marcado para sexta-feira. Não sei. O que é? Outra caçada. Isso aí. Saidin sorriu. Parecia que todas as mensagens eram para chegar até isso. Um convite para uma caçada. Certo. Legal. Umas 2 horas da tarde. Tá bom. Está ótimo. _ol. A propósito, você não tem que usar um emoji no fim de cada mensagem. Sabe? Eu sei. Mas a mensagem é minha. Envio como quiser. Que um. Foi mal. Não toco mais no assunto. Fuá. Saidin coçou a cabeça enquanto suspirava. Incapaz de descobrir se ela estava tirando o sarro dele ou não.